temos agido e reagido diante das dificuldades, diante das adversidades e diante dos desafios? Esse é o estudo de número 1197 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que é necessário perseverarmos na fé e sermos movidos por ela, pois assim agradamos ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema: fé diante dos desafios. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu penso em fé, fé que vence barreiras, fé que vence desafios. O primeiro exemplo que vem à minha mente é a mulher do fluxo de sangue, porque ela precisou agir movida pela fé para receber o seu milagre. Mateus capítulo 9, verso 21 diz: pois dizia essa mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Essa mulher era anônima, a Bíblia não fala qual era o nome dela, mas nos mostra que há 12 anos ela sofria de hemorragia e já tinha gastado todo o recurso financeiro dela com os médicos. Esta mulher estava frustrada, estava fraca fisicamente, mas quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela foi movida pela fé. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher movida pela fé enfrentou diversos desafios. O primeiro que eu gostaria de estar meditando com você é que ela venceu o desafio do isolamento social. Levítico capítulo 15, verso 25 diz: a mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da menstruação a mulher com hemorragia ou menstruada era considerada impura. Ela não poderia ter contato com pessoas, não poderia ir ao templo. Agora imagina esta situação por 12 anos. Que sofrimento, que angústia aquela mulher estava, e tudo que ela procurou nada resolveu. Ela não podia sair nas ruas tranquilamente e ela estava impotente diante daquela situação, até que ela ouviu falar de Jesus e foi movida pela fé. O segundo desafio que ela venceu foi a frustração e a tristeza. Marcos capítulo 5, verso 25 diz: ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém em vez de melhorar, ia de mal a pior. Imagina, ela já tinha gastado os recursos financeiros, mas ela, com aquela situação, poderia estar sendo dominada pela frustração e também pela tristeza, mas ao invés dela ficar focada no problema, naquela frustração e na tristeza, ficar se queixando, lamentando, murmurando, movida pela fé, ela focou naquele que podia dar a ela esperança. Ela focou em Jesus e mesmo fraca, ela tomou uma atitude, não ficou em casa se lamentando e nem derrotada, e venceu o terceiro desafio, que foi o desafio da multidão. Marcos capítulo 5, verso 27, a parte inicial diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
passou pelo aglomerado de pessoas, era a multidão. Sempre as multidões estavam próximas de Jesus e geralmente onde Jesus estava se formava uma grande multidão. Mas para essa mulher ter êxito, ela deveria se esforçar e vencer aquele aglomerado de pessoas. E ela fez. Ela não se importou com aquela multidão. Ela não se importou com aquele desafio, com aquela dificuldade, com aquela prova. Mas ela avançou aonde estava Jesus, porque Jesus era a razão da esperança dela, a razão da fé dela, e ela prosseguiu movida pela fé e venceu o quarto desafio. Sabe que desafio? O desafio de vencer o medo. Marcos capítulo 5, verso 27, a parte B diz assim: e conseguiu tocar em seu manto. Olha que interessante, pelo fato dela ser considerada impura, imunda, e se descobrissem que ela estava nesta situação, poderia acontecer algo com ela. Ela estava em desobediência às leis, mas ela tocou no Senhor. O versículo diz que ela conseguiu tocar. Foi necessário esforço, foi necessário sair do comodismo, foi necessário agir. E a Bíblia ainda nos ensina que no mesmo momento, imediatamente, o corpo físico dela ficou curado. Marcos capítulo 5, verso 29, e naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Ela foi curada fisicamente, instantaneamente, no mesmo momento. Ela sentiu que estava curada. E veio ainda o quinto desafio, o desafio da humilhação. Marcos capítulo 5, verso 33 diz: então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Aquela mulher anônima pode ter imaginado que tocaria as orlas de Jesus e não seria notada por ele, mas o nosso Senhor, ele tinha algo a mais para ela. Quando ele pergunta: quem me tocou? Aquela mulher, ela retorna e o nosso Senhor conversa com ela. Fica imaginando aquela mulher que poderia ter saído de fininho, não ter se exposto. Ela voltou, ela falou com Jesus tudo o que tinha acontecido. Ela podia estar imaginando que ela poderia ter sido humilhada por Jesus, mas o nosso Jesus não a humilhou, e ela recebeu o melhor, ela recebeu a cura da alma. Marcos capítulo 5, verso 34, Jesus afirmou-lhe: minha filha, olha que tremendo, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Muitas pessoas, elas se contentam com a bênção recebida no momento, com a cura, mas elas não percebem que estão desprezando o melhor. O melhor é a salvação, e a salvação, ela é eterna. E aquela mulher movida pela fé, ela superou os desafios, ela recebeu a cura física e a cura espiritual. Ela foi chamada pelo nosso Senhor Jesus de filha. A confissão dela trouxe a ela paz, a alegria e a salvação. Ela demonstrou uma fé inabalável, uma fé perseverante diante dos desafios, diante das dificuldades, diante do sofrimento e das adversidades. Nós podemos nos lembrar de outro exemplo. Vamos pensar em Bartimeu, que movido pela fé, ele agiu, ele venceu desafios e recebeu do Senhor tanto a cura física como a cura espiritual. O primeiro desafio que podemos meditar em relação a Bartimeu, eu coloquei como a multidão. Marcos capítulo 10, verso 46 diz: chegaram, pois, a Jericó.
Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Pessoas são barulhentas, agitadas, até mesmo podem ser cruéis. Elas não são pessoas compassivas. E Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele deveria estar bem atento. O segundo desafio que Bartimeu teve que vencer era chamar a atenção de Jesus para ele. Como assim? Vamos ver, Marcos capítulo 10, verso 47 diz: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, ele já sabia que Jesus podia mudar a situação dele, e Bartimeu fez o que ele pôde fazer para ser notado. Ele não só começou a gritar, mas ele gritava que Jesus é o filho de Davi, que Jesus era o esperado Messias de Israel. E naquela multidão, ele gritando, ele sabia que perto dele estava aquele que podia mudar aquela história, o único que podia dar para ele a cura e dar a ele uma nova vida. E estava passando perto dele justamente o filho do Deus vivo e o Filho do Deus Todo-Poderoso. Bartimeu, ele gritou reconhecendo quem era Jesus. Terceiro desafio de Bartimeu, o desafio da perseverança. Marcos capítulo 10, verso 48 diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Devido à repreensão severa de muitas pessoas, Bartimeu poderia ter se calado e não perseverado na fé, mas ele não se deixou intimidar e ele perseverou. Ele gritou, mostrando para todo mundo que estava passando a esperança dele e a esperança de Israel, o Messias que as Escrituras falava. Sabe o que é perseverar? É insistir, é ser constante, é persistir. E apesar dos obstáculos ou dos fracassos em fazer alguma coisa ou realizar algo, precisamos ser persistentes, precisamos ser perseverantes. O quarto desafio era corresponder ao chamado de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 49 e verso 50. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Quando Bartimeu ouviu que Jesus, o Filho do Deus vivo, chamava, a Bíblia fala que foi imediatamente que ele se levantou de um salto. Ele jogou a capa fora e foi ao encontro de Jesus. E nós vemos que infelizmente muitas pessoas fazem diferente de Bartimeu, estão presas ao passado, estão paralisadas com as dificuldades e não agem pela fé diante dos desafios. Mas Bartimeu não. Bartimeu teve a oportunidade e ele foi imediatamente até Jesus, porque ele foi movido pela fé, ele agiu pela fé. E o quinto desafio que ele venceu foi de priorizar o que realmente era importante. Marcos capítulo 10, verso 51 diz: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Diante de Jesus, ele ouviu uma pergunta que muitos querem ouvir, mas uma pergunta onde muitos podem se perder.
podem se atrapalhar e podem colocar muitas outras necessidades na frente da que realmente é necessária. Bartimeu, ele poderia responder para que Jesus fizesse as pessoas terem mais consideração com ele, por causa da deficiência dele. Ele poderia ter pedido para Jesus o abençoar com riquezas, mas ele pediu para voltar a enxergar e foi atendido por Jesus. Marcos capítulo 10, verso 52 diz: e Jesus lhe respondeu: vai em frente, a tua fé te salvou. Fé que vence desafios. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele sabia realmente o que era importante. Bartimeu foi atendido, ele recebeu a sua cura, ele teve sua visão física restabelecida, mas também ele teve a visão espiritual, pois passou a seguir a Jesus. Ele recebeu a bênção da salvação, ele recebeu a cura espiritual. Bartimeu, ele teve uma fé inabalável, ele teve uma fé ousada. Ele não se intimidou com as repreensões e em todo o tempo ele perseverou no que ele achou que realmente era a sua prioridade. Mas quando ele recebeu a cura, ele percebeu que ter a presença do Senhor Jesus, que caminhar com Jesus era muito mais importante. Ele passou a seguir ao Mestre Jesus. Que nós possamos, diante das dificuldades, enfrentarmos os desafios, fazendo como Bartimeu, clamando ao nosso Senhor, mas reconhecendo quem Ele é. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clamar é suplicar, é pedir instantemente, é rogar, é implorar, é invocar. E outra versão diz: invoca-me, e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Quando enfrentamos os desafios dos perigos, nós podemos nos lembrar dos ensinamentos de Davi. Olha o que Davi diz, que está no Salmo número 50, verso 15: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Olha o que Davi está falando. Você pode invocar ao Senhor quando você achar que você está passando por perigo, porque o Senhor, Ele está contigo, Ele te livra e você vai glorificá-lo. Mas quando nos deparamos com o desafio da tribulação, nós podemos nos lembrar do ensinamento do salmista, Salmo 91, verso 15, que diz: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Olha o que o salmista está nos ensinando. Quando passarmos por dificuldades, nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco e o nosso Senhor é o Senhor que nos dá atenção, que ouve as nossas orações, e nós podemos ter esta certeza que do Senhor vem a vitória e do Senhor vem honra, pois o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos dá atenção e Ele caminha conosco. E quando nos deparamos com os desafios do desânimo, nós podemos nos lembrar do ensinamento do profeta Jeremias, que está em Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Precisamos nos lembrar o tempo todo que nós temos o Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão benigno, que Ele nos dá atenção. Quem invoca o Senhor recebe do Senhor toda a atenção, e pode ter certeza, na força do Senhor você conseguirá vencer qualquer desafio. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, como nós vimos em Bartimeu e como nós vimos a mulher de fluxo de sangue. Nós precisamos ter fé, precisamos clamar, invocar, nos render ao Senhor, precisamos nos mover, precisamos nos esforçar. Eu vou começar a concluir.
Muitos desafios surgem na vida do cristão e diante deles nós devemos agir pela fé, demonstrar a nossa fé no Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está conosco, que nos dá atenção, que nos sustenta, que nos ouve, porque quando nós oramos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ouve e devido à sua infinita misericórdia, graça e bondade, nós somos abençoados, protegidos, cuidados e somos mais que vencedores. Eu vou concluir com Salmo 27, verso 13 e verso 14, que diz assim: eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Olha o que o salmista Davi fala: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Para vencermos os desafios, é necessário termos fé e fé perseverante. Assim como Davi, devemos estar certos de que veremos a bondade do nosso Deus a nosso favor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque. Vamos orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.